Oi, hoje nós iremos meditar em Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 43. Que o Senhor possa encher a sua vida com a paz que só Ele pode dar. O Senhor, Ele é que satisfaz a nossa alma. Nada nesse mundo pode satisfazer a nossa alma. O Senhor chama aqueles que têm sede, venham a mim. O Senhor chama aqueles que estão cansados e sobrecarregados, venham a mim. A Bíblia, a palavra de Deus, de capa a capa, anuncia Jesus. O plano de Deus, desde o princípio, era enviar o seu Filho. Para quê? Para que nós fôssemos reconciliados ao Senhor. Em Gênesis 3, versículo 15 diz: E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Já anunciando acerca de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Em Lucas 24, versículo 44, entraremos na palavra de hoje, diz: E disse-lhes: São estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas, e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. E disse-lhes: Assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. A nossa culpa, o nosso pecado, ele já está consumado sobre Jesus Cristo. Ele não tinha pecado e ele se fez maldição em nosso lugar. Ele tomou do cálice da ira de Deus em nosso lugar. E hoje, se nos arrependermos e confessarmos os nossos pecados, e eu falo isso dia após dia, nossa luta contra a nossa carne é constante, mas nos foi enviado o Espírito Santo de Deus. O Senhor não nos deixou órfãos. E o Espírito Santo está ali, juntinho conosco, nos direcionando. É a voz nos direcionando. E Ele é muito mais do que uma voz. O Espírito Santo, Ele é o próprio Deus. E Ele nos orienta, né? E Ele nos revestiu de poder. Olha o que a palavra diz ainda aqui em Lucas 24. E dessas coisas sois vós testemunhas. Você é testemunha. Eles eram testemunhas porque eles viram com os próprios olhos. Nós não vimos, mas benditos são aqueles que não viram, mas creram. Que ao ler a palavra, creram. Por quê? Porque abriu o entendimento. O Senhor é quem abre o nosso entendimento. Assim como no versículo 45 dessa mesma palavra diz que abriu-lhes o entendimento. Aquele véu que cobre o nosso entendimento foi removido para que eles entendessem, compreendessem as Escrituras. Que esse véu que possa estar encobrindo a mente de muitos possa ser removido pelo Senhor, em nome de Jesus, para que possam compreender. Todo aquele que busca o Senhor, que busca conhecê-lo pela palavra, que busca conhecê-lo em tempo de oração, conhecerá Ele, porque Ele está vivo e Ele fala conosco. O Senhor, Ele fala. Buscai ao Senhor e vede que o Senhor é bom, que vivo está. Versículo 49 para finalizar. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Jesus está dizendo, olha, o meu Pai, Ele tem uma promessa para vocês. E eis que eu vos envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Que nós possamos agradecer ao Senhor pela presença dEle em nós.
e nada mais pode saciar a nossa alma. Só Jesus, a presença dele em nós por meio do Espírito dele. Eu não sei se eu mencionei isso, mas eu vou comentar bem brevemente. Eu tive sonhos maus, sonhos que não me agradaram ter, sonhos de maldade, sonhos de coisas pecaminosas. E eu acordei e eu falei, Senhor, eu não quero sonhar essas coisas. Eu não quero, sabe, pensar nessas coisas. Espírito Santo, traz a memória um louvor, traz à memória algo. E o Senhor trouxe um louvor na minha mente, na mesma hora. Nada mais satisfaz minha alma, só Jesus, só Jesus, só Jesus. Só Jesus pode satisfazer a nossa alma. O pecado não satisfaz a alma. Ele pode ser prazeroso por um tempo, mas e depois? Porque tem gente que diz sim, é bom. Por quanto tempo? Às vezes nem é tanto tempo assim. E aí quando vem a consciência, porque nós temos uma consciência que sabe o que é certo e o que é errado. E aí nos sentimos mal. Nada pode satisfazer a tua alma, a minha alma. Nada pode me satisfazer. Só Jesus. Só Jesus. Que possamos correr para os braços do Senhor e receber de Deus a remissão dos nossos pecados.